Bem, nesse tutorial, o meu objetivo é mostrar como que você define variáveis aleatórias para cadastrar testes para os alunos. Então, na página da sua disciplina, né, por exemplo, eu tenho aqui um módulo que eu criei chamado exercícios. Eu venho aqui em inserir um teste. Eu vou colocar, por exemplo, teste número 1, tá, como o nome dele. Então, eu vou criar esse teste aqui dentro do meu módulo e eu vou entrar nele para editá-lo. Aqui você tem as, as informações que você deve colocar a respeito do teste, né, o limite de tempo, se você quer permitir várias tentativas para os alunos ou não. Tá? Normalmente eu coloco um limite de tempo de, por exemplo, 90 minutos, manter uma pontuação maior e permitir várias tentativas. Por exemplo, você pode permitir, né, quantas tentativas você achar mais adequado. E aqui você pode colocar, né, para os alunos verem a resposta somente após a última tentativa ou após um certo período, né, uma certa data. Tá? Você pode escolher colocar uma pergunta por vez, por exemplo. Você deve definir uma data da entrega. Então, por exemplo, hoje são 22 de março. Então, por exemplo, se os alunos têm que entregar no dia 29, você coloca esse limite para eles e coloca o teste para estar disponível até o dia 29. E aí você pode vir aqui em perguntas. Nesse ambiente, você pode inserir uma nova pergunta. E aqui, nesse ambiente de perguntas, você vai ter, né, uma opção de colocar um título para essa pergunta, um número dela, por exemplo. E aqui você escolhe o tipo de pergunta que você acha adequado. Se o seu objetivo é colocar perguntas que são de fórmula, ou seja, que vai ter uma variável para cada aluno, então você deve colocar essa opção de pergunta de fórmula. Aqui no cabeçalho, você pode ver que tem as informações de como que você deve inserir essas alternativas, tá? Então, você pode vir aqui, ó, digite a sua pergunta, construa uma fórmula e gere um conjunto de combinações de respostas possíveis. Os alunos visualizarão a pergunta com um conjunto aleatoriamente selecionado de variáveis preenchidas e terão que digitar a resposta numérica correta. A pergunta: é possível definir variáveis digitando o nome da variável entre colchetes? Por exemplo, quanto é 5 mais x? Onde x vai ser uma variável aleatória. Então, como que isso pode ser feito? Por exemplo, a gente poderia colocar uma pergunta simples como sendo calcule o valor de x mais y, né? Uma soma simples. Então, nesse caso aqui, quando você dá um tab, por exemplo, você vem aqui na parte de baixo, você vai ver que você vai ter as definições das variáveis. Então, a variável x, ela varia de quanto até quanto. Por exemplo, ela já fica pré-definida como sendo o valor mínimo de 1 a 10. E você deve escolher também o número de casas decimais, 0, 1, 2 ou 3. Tá? Então, dependendo do número de alunos, né, você escolhe esse intervalo com as casas decimais de acordo, né, com a conveniência do problema também. Tá? Então, minha variável x valia de 1 a 10 e com uma casa decimal. A minha variável y, eu vou colocar ela variando de 20 a 30, com também uma casa decimal. Tá? Então, isso daqui, ó, esse botão de recalcular, ele serve apenas para você gerar, né, exemplos de variáveis que o próprio Canvas vai gerar para você. É aqui que é a parte mais importante. E aqui você vai ter que colocar definição da fórmula. Em seguida, será necessário escrever a fórmula usada para calcular a resposta correta. É só usar os mesmos nomes de variáveis listados acima. Então, no nosso caso,
a resposta seria diretamente somar a variável x com a variável y. Então, eu vou colocar isso aqui na minha resposta. Ou seja, a fórmula da minha resposta é simplesmente x mais y. E aí, eu vou salvar a minha resposta, tá? Mas só que você tem que... a minha fórmula de resposta. Porém, você tem que prestar atenção que o número de casas decimais na resposta, ele tem que ser adaptado de acordo com as suas variáveis. Então, se no meu caso eu tenho as variáveis nesse exemplo com uma casa decimal, então é extremamente conveniente você adaptar e reestruturar a resposta de forma que a soma também, né, o resultado final, tenha uma casa decimal. Tá? Então, aqui, se você somar 5,2 mais 27,3, o resultado é exatamente 32,5. Tá bom? Então, esses números que aparecem aqui, eles são apenas um exemplo para você visualizar o seu raciocínio, a sua fórmula, se ela está correta e tudo mais, né? Só para você testar. Aqui é onde que você vai gerar o número de soluções possíveis, tendo em vista que o Canvas gera no máximo 200 combinações possíveis, né? Então, nesse meu caso aqui, desse exemplo, eu poderia gerar, por exemplo, vamos colocar aqui 20 combinações possíveis, né? Tendo em vista que nós tivéssemos uma turma com 20 alunos, por exemplo. Então, e você também tem a possibilidade de definir ou não uma margem de erro. Tá? Então, se você definir uma margem de erro, você pode definir uma margem de erro, por exemplo, como sendo o aluno ele pode inserir a resposta dele como sendo o resultado 32,5 exatamente, ou, por exemplo, se você colocar uma margem de erro de 0,5 e mandar gerar soluções, o que, que ele vai interpretar? Que se o aluno, por exemplo, ele digitar qualquer número, como se fosse, por exemplo, aqui é 32,5. Então, se ele inserir 33 ou 32, ou seja, entre 32 e 33, se a resposta dele for entre esses valores, né, para essas combinações de variáveis, ele vai aceitar a resposta como correta. Tá? Então, por exemplo, as soluções, né, aqui nós geramos 20 soluções com uma margem de erro de 0,5. Então, por exemplo, somando x com y, com x valendo 5 e y 25,9, a resposta exata seria 30,9. Porém, se o aluno inserir, por exemplo, 30,7, está dentro dessa margem de erro aqui, considerada pelo Canvas. Tá? Uma outra possibilidade também é você colocar uma margem de erro em percentual. Então, você poderia falar, olha, a minha margem de erro é de 5%. Então, você clica em gerar, ele vai gerar outras combinações de variáveis, de valores já pré-definidos que serão atribuídos para cada aluno e as respectivas respostas corretas, né, os valores exatos e a margem de erro, tendo em vista o valor exato. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, somando 4,1 com 21, dá exatamente 25,1, mas com uma margem de erro de 5% para mais ou para menos. E aí fica ao seu critério, tá? Então basta você clicar em atualizar a pergunta, tá? Como que você faz então? Então você clica em salvar, né, e publicar o teste, no caso, para os alunos, né? E como que esse teste seria visualizado pelo aluno? É só você clicar aqui, ó, pré-visualização. Olhando isso, você já tem o enunciado. Olha, calcule 5,2 mais 25,2. Tá? Então, nesse caso, daria exatamente 30,4. Tá? Então, se o aluno inserir uma solução de, por exemplo, 30,5 e enviar o teste, ele já vai dar a resposta como correta. Por quê? Embora a resposta exata fosse 30,4, mas nós definimos uma margem de erro de 5% do valor exato, portanto, 30,5 está dentro dessa margem de erro. Tá? Então, basicamente é isso. Então, assim, de uma maneira geral, o que eu recomendo
tomar um cuidado para colocar sempre questões mais objetivas, com fórmulas mais simples, tá? Tem que tomar esse cuidado, porque se o seu exercício ele chegar numa fórmula que ela é muito grande, por exemplo, então fica difícil de você colocar essa fórmula aqui dentro. Tá? Então eu recomendo fortemente que quando você for colocar a fórmula, inclusive faça na mão, né, usando uma calculadora, faça uma conta na sua calculadora com as variáveis para conferir se o resultado gerado está correto. Se o resultado gerado pelo Canvas estiver igual ao resultado que você calculou na calculadora, quer dizer, então, naturalmente, que sua fórmula está correta. Mas, se der alguma diferença, quer dizer que a sua fórmula, do jeito que você cadastrou, da forma de escrever, né, as variáveis, a ordem de colocar, por exemplo, uma variável dentro de uma raiz quadrada, isso daí você tem que tomar muito cuidado com essas definições, tá? Então esse é o cuidado maior. Então eu recomendo fortemente que sempre que você fizer uma fórmula, confira na sua calculadora se a fórmula que você inseriu está correta, tá? Porque pode ser que você digitou alguma coisa errada na fórmula e aí o Canvas vai dar um resultado errado com base naquelas variáveis, tá bom? Então é só tomar esse cuidado, tá?